Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. É para mim uma grande bênção estar com vocês novamente para compartilhar os momentos ao redor da Palavra de Deus e ver onde nos encontramos no programa divino neste tempo final, para o qual quero ler em São Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao 30, e disse assim: E percorria as cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Bondade. Nosso tema para esta ocasião é o pai de família. Encontramos através da Escritura que Cristo colocou diferentes parábolas com relação ao tempo final, a este tempo no qual nós vivemos, que é o tempo do último dia. E para este tempo é que Cristo falou estas profecias, onde nos disse: Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Disto mesmo falou Cristo na parábola das 10 virgens, e disse, nesta parábola das 10 virgens, disse que todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, mas houve uma parte das virgens que não tinham azeite em suas lâmpadas. E vejam como disseram. Disse, então todas aquelas virgens se levantaram, São Mateus 25, versículo 6 em diante, diz: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe a receber-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui
vimos dois lugares onde Cristo nos fala do pai de família. Em uma destas passagens, e na outra nos fala da vinda do esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele às bodas e fechou-se a porta. A porta, Cristo, em São João capítulo 10, nos disse quem era. Vejam aqui, São João capítulo 10 disse: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Agora vejam que há um porteiro, o qual se encarrega de abrir ou fechar a porta. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou seja, vida eterna. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a ponho. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Agora aqui vemos que a porta é Cristo. E podemos ver que aqui, havendo uma porta, Cristo disse que a este o porteiro abre, ao pastor das ovelhas. Ele disse que também tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco hebraico, ou seja, eram entre os gentios, os quais disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Estas ovelhas são os filhos e filhas de Deus dentre os gentios que de era em era iriam estar sendo chamadas por Cristo, Cristo manifestado no mensageiro de cada era, e iriam estar sendo juntados no aprisco do Senhor, no rebanho do Senhor, de era em era. E isto é o que esteve acontecendo de etapa em etapa, de era em era, no programa de Jesus Cristo. E ele esteve chamando e juntando as suas ovelhas de era em era por meio da manifestação que teve através do mensageiro de cada era. Esse aprisco do Senhor, o rebanho do Senhor, é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ele chama e junta
todas suas ovelhas, as quais entram pela porta que é Cristo. Agora, ele disse que a porta era estreita. E ele disse que muitos buscariam entrar e não iriam poder entrar. Ele disse que entrássemos por esta porta e que fizéssemos força para entrar por ela. Esforçai-vos por entrar pela porta, porque estreita é a porta que leva aonde? A vida eterna. Agora, a porta que leva à perdição e destruição e ao lago de fogo é larga, disse Cristo, e muitos são os que entram por esta porta. Agora, no corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, esta porta estreita está aberta, esta porta que leva à vida eterna. E esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, disse São Paulo, no capítulo 3, vamos ver, versículos 5 em diante, diz de sua carta aos Hebreus: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar, mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Agora, toda casa tem uma porta por onde se entra nela, e na casa de Deus temos uma porta, e mesmo que seja estreita, é a única entrada para a casa de Deus. Essa porta é Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta do aprisco do Senhor. Ele é a porta da igreja para entrar por ele. E por isso é que de era em era estivemos entrando por esta porta no corpo místico de Cristo, crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. Essa é a forma em que, por meio desta porta, entramos na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, temos a profecia para o tempo final que a porta será fechada. E disse, na parábola das 10 virgens, que quando veio o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele às bodas e se fechou a porta. E quem é o que fecha a porta? Disse, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e estiver a bater na porta e dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. E em seguida começa a dizer o que estará acontecendo com os que ficaram fora do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Os que ficaram do outro lado da porta. Vamos ver o que acontecerá com ele, disse. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Agora vejam vocês como aqui Cristo nos mostra que virá um tempo de lamentação para todas aquelas pessoas que não entraram no corpo místico de Cristo pela porta que é Cristo, para receber Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito Santo e assim entrar por esta porta no corpo místico de Cristo e se tornar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que está composta pelos nascidos de novo. E agora vejam vocês
como esta profecia estará sendo cumprida neste tempo final. Quando nosso amado Senhor Jesus Cristo sair do trono de intercessão no céu, se fechará a porta e já não haverá mais oportunidade para nenhuma pessoa. E o que estiver sujo não terá oportunidade de ser limpo, porque o sangue do Cordeiro já não estará no trono de intercessão no céu. E se não estiver no céu o trono de intercessão, então nenhuma pessoa poderá ser limpo pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais intercessão da parte de Cristo como sumo sacerdote e Cordeiro de Deus lá no céu. Portanto, desse momento em diante, quem estiver sujo se sujará mais, mas quem estiver limpo, ou seja, vamos ver como é que disse. Em Apocalipse nos fala desta profecia para ser cumprida no tempo final. E nos ensina que virá este tempo onde quem estiver limpo se justificará mais, mas quem estiver sujo já não poderá ser limpo. No livro de Apocalipse, também no livro do profeta Daniel, nos fala sobre este tempo final. Agora, podemos ver que isto é para o tempo final. E como é para o tempo final, é no tempo final onde se fechará a porta e já não haverá mais oportunidade para as pessoas receberem salvação. E isso é quando o pai de família, Cristo, em sua manifestação final, se levante. Disse que é o pai de família, ou da família. E vejam vocês como de era em era, Jesus Cristo esteve enviando mensageiros para colocá-los em sua casa, em sua igreja, que é seu corpo místico de crentes, e dar-lhe o alimento espiritual a tempo a cada um dos seus filhos na era que lhes corresponde viverem. Porém, meio de cada anjo mensageiro, por meio de cada anjo mensageiro, encontramos que veio esse mensageiro, pois em cada anjo mensageiro esteve Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, e por meio desses mensageiros esteve alimentando os seus filhos de era em era. Temos visto que esses servos fiéis e prudentes foram os mensageiros que Cristo enviou de era em era, durante as 7 eras da igreja gentia e durante a era da pedra angular. Agora, é no tempo da era da pedra angular onde a porta vai ser fechada. E daí em diante já não haverá mais oportunidade de salvação. Já não haverá mais oportunidade para serem preparados, transformados e raptados. Porque as que já estavam preparadas, as virgens prudentes, com azeite em suas lâmpadas, ou seja, com o Espírito Santo, entraram com Cristo às bodas. Na vinda de Cristo nesse tempo final, disse, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Agora podemos ver que depois de certo tempo já não haverá oportunidade para as pessoas receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo. E receber o Espírito de Cristo e formar parte assim do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver algo muito importante que foi dito pelo precursor da segunda vinda de Cristo, algo que necessitamos ver e compreender claramente, porque de outra forma não poderíamos compreender o que estará acontecendo neste último dia. Para este tempo final, temos a promessa
de um ministério que fará grandes coisas, grandes maravilhas. E esse ministério que fará grandes maravilhas será o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, o ministério de Apocalipse capítulo 11. E esses ministérios serão os que estarão aqui na terra neste tempo final, realizando essas maravilhas, mas vamos ver o que nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele nos ensina na mensagem Almas Encarceradas, disse: Senhor, eu fiz o melhor possível, fiz tudo o que sabia fazer. Concede, Senhor, que as portas da misericórdia ainda estejam abertas para estas centenas de almas que os estão buscando nesta hora. Senhor, tira toda mancha de pecado e deixa-os entrar hoje. Te rogo com todo o meu coração, enquanto vemos isto, enquanto vemos que isto não é simplesmente alguém falando, mas as mesmas escrituras nos assinalando esta hora. E aquela visão quando eu era um moço, onde eu vi esta gente naquela condição, e em seguida pensar que o inferno mesmo, se a misericórdia tiver sido tirada da terra, o inferno mesmo está por toda a terra. E as pessoas, Senhor, se encontram nestas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, te rogo que derrame sobre esta igreja escolhida suas bênçãos, para que eles possam receber o ministério de testemunho, como o que teve Ló, e como o que teve Noé, e até como o que teve Jesus, para com os perdidos eternamente. Que eles mesmos estejam selados no reino de Deus por meio do testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Agora, vejam vocês como temos a promessa de que haverá um ministério que fará grandes maravilhas. Mas nosso irmão Branham está perguntando se a porta já está fechada ou não está fechada. Nesta mesma página 52 disse, Senhor, ainda há graça? Permite que eu esteja equivocado nisto, que não seja como eu penso, que não seja assim. Antes, pelo contrário, que as pessoas ainda possam chegar a serem salvas. Ou seja, que nosso irmão Branham, ao ver como estavam as coisas naquele tempo, pensou que podia estar se cumprindo já a escritura da porta já fechada. E já então, as pessoas não teriam oportunidades para entrarem no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, encontramos que haverá um ministério para o tempo final. E esse ministério que estará no tempo final, quando começar a fazer as grandes maravilhas, grandes milagres, quando começar com esses sinais a nível internacional, que são os milagres que estão prometidos para o ministério de Moisés e Elias, a porta já estará fechada para a humanidade. E todos os escolhidos já estarão no corpo místico de Cristo. E todos os escolhidos estarão já transformados. Vejam vocês, aqui disse
Na página 29 do livro Almas Encarceradas, ou desta mensagem Almas Encarceradas, diz: se ela rejeitar a misericórdia, pode cruzar a linha de separação, e então já não haverá lugar para ela. Então, onde estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. Tem que haver um ministério que lhe pregue, mas recordem, para esse tempo, tudo já terá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse, mas não haverá tempo para a redenção. Tudo isto é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado seu livro. E a redenção, porque o Cordeiro já haverá tomado seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Em seguida, prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Este mesmo ministério terá que se repetir. E esse é o ministério também de Cristo nessa etapa, nessa terceira etapa, com grandes maravilhas e sinais, onde também os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados e estarão realizando grandes maravilhas e sinais. Que tal se isto pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? Tomara que não seja. Mas, se for, pense bem por um momento. Que tal se é assim? Deus não o permita. Eu tenho filhos, mas sim parece estar perto, ou seja, que ele, sendo profeta, está enfocando na sua visão profética o que será neste tempo final, quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, deixar o trono de intercessão no céu e já se feche a porta de salvação, se feche a porta de misericórdia. E o que estará acontecendo? O ministério de Cristo com os ministérios de Moisés e Elias estarão realizando grandes maravilhas, milagres e sinais. Mas com essas maravilhas, sinais e milagres, será chamada a atenção do povo hebreu e dirão: isto é o que nós estamos esperando. Mas para o mundo já não haverá misericórdia. Para os gentios terá se fechado a porta. E dentro de um curto tempo, depois de começar esse ministério da terceira etapa, dentro de um curto tempo, começarão os juízos da grande tribulação. Disse. Vamos ver o que continua dizendo. Como é que veio esta visão quando eu era moço? Porque não tinha pensado nisso antes? Porque veio esta aparição à minha peça outro dia dizendo: aqui está? Está justamente no meio daquelas almas perdidas. Jesus pregou e foi testemunha, mas eles nunca se arrependeram. Quando Jesus desceu ao inferno, à quinta dimensão, pregou às almas encarceradas que foram desobedientes no tempo de Noé, mas elas não se arrependeram, pois não era uma mensagem chamando-os ao arrependimento. Já era muito tarde para arrependimento, pois já tinham cruzado a linha e já estavam no inferno. Agora, ele disse que o inferno vai estar sobre a terra. E para esse tempo em que Cristo, com os ministérios de Moisés e Elias, estará manifestado no tempo final, no cumprimento da terceira etapa. Já o cumprimento da terceira etapa produzindo milagres e maravilhas a nível mundial. Já para esse tempo, a porta estará fechada. Agora, vocês vejam, continua dizendo,
E agora, quanto mais prego, tanto mais vão piorando. Não há nada de arrependimento e ainda não há nem lugar para isso. O Cordeiro tomou seu livro quando o sétimo selo estava a ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não o deu a conhecer. O anjo esteve de dia em dia me dizendo estas coisas, mas em seguida não o fez com este, ou seja, não o fez com este sétimo selo. Há um silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Agora vejam como para este tempo final virá esta terceira etapa realizando grandes maravilhas e milagres. Mas recordem, haverá nessa etapa um momento onde a porta ficará fechada. E vejam vocês, com a porta fechada e os escolhidos do lado de dentro da porta na casa de Deus, Cristo estará realizando grandes maravilhas e sinais e o mundo inteiro verá estas maravilhas e sinais. E vejam vocês como, assim como na visão que o nosso irmão Branham viu, onde ele viu o Espírito de Deus, a coluna de fogo voar para um quartinho pequeno, e viu que nesse quartinho pequeno estava se manifestando a coluna de fogo e estava falando a outro que estava mais acima de onde ele estava. Porque vocês vejam, São Paulo esteve na primeira era aqui embaixo, mais acima de São Paulo veio Irineu, e mais acima de Irineu veio Martim, e mais acima de Martim veio Colombo, e mais acima de Colombo veio Lutero, e mais acima de Lutero veio Wesley, e mais acima de Wesley veio o nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, e mais acima vem o anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. E assim como esteve manifestado em cada era, por meio do mensageiro de cada era, estará manifestado na era da pedra angular. Agora, na manifestação do Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, o primeiro que faz é chamar e juntar seus escolhidos nesse tempo final, enquanto a porta está aberta. Porque não pode chamar e juntar estando a porta fechada, porque não pode entrar com a porta fechada. A porta tem que estar aberta na casa de Deus para poder entrar e para poder receber o alimento espiritual correspondente a este tempo final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, e assim serem bem alimentados na casa de Deus. E em seguida, a porta será fechada quando tiver entrado até o último dos escolhidos, e Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, e sairá do trono de intercessão, e ali já não haverá mais sangue sobre o propiciatório do templo que está no céu. Será tirado o sangue pelo sumo sacerdote Jesus Cristo lá no céu, porque já terá terminado de fazer a intercessão por todos os escolhidos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E já daí em diante, Cristo toma seu livro, o livro da vida do Cordeiro, que é o livro dos 7 selos, que aparece em Apocalipse capítulo 5, e o abre no céu, e o traz aberto no céu, mas já vem manifestado como juiz, vem manifestado como juiz para julgar aqui na terra. E vem em sua manifestação correspondente à terceira etapa em toda a sua plenitude, realizando grandes maravilhas e milagres. E vem assim, nessa forma no tempo final, para também os escolhidos de Deus, neste tempo final,
terem um novo corpo que Ele prometeu para todos nós, e para chamar e juntar os escolhidos também do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Agora, antes que se feche a porta, encontramos que todos os escolhidos de Deus são chamados e juntados pelo ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde Cristo manifesta os ministérios de Moisés e Elias em seu anjo mensageiro. Agora, nós estamos em uma etapa muito formosa, escutando a palavra de Deus, e ainda estão sendo chamados e juntados mais filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo, entrando por Cristo a porta aberta, e sendo colocados onde? Na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora vejam vocês, estamos em uma etapa onde estamos sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Por isso, estejamos vivendo de acordo à palavra de Deus e as coisas que nos ensinou nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, devem ser guardadas, cumpridas. E devemos permanecer em todas essas coisas que ele nos ensinou, para que assim não tenhamos problemas com Deus e quando a porta for fechada nos encontre caminhando na palavra pura do Senhor Jesus Cristo. Nos deu por meio do mensageiro precursor sua mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo e em seguida neste último dia nos dá a mensagem do Evangelho do Reino. E assim temos a mensagem do precursor para este tempo final e a mensagem do precursado de Jesus Cristo, o Espírito Santo, nesse tempo final, nos falando com esta grande voz de trombeta as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Assim que estejamos preparados, com nossas vidas arrumadas diante de Deus, com nossos pecados lançados no sangue de Cristo e preparados para ser transformados e raptados neste último dia, e trabalhando na obra de Cristo para que assim chegue a mensagem aos demais escolhidos que ainda não chegaram, para que cheguem e sejam colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, antes que se feche a porta na era da pedra angular. E a misericórdia, a porta da misericórdia se feche e Cristo já não esteja como sumo sacerdote intercedendo no lugar santíssimo do templo que está no céu, sobre o propiciatório de Deus lá no céu. Esse propiciatório, enquanto o sangue do Cordeiro está ali, há misericórdia. Mas quando o sangue sair dali, quando Cristo sair, já o sangue não estará ali e, consequentemente, se converterá. Esse trono de misericórdia no céu se converterá em um trono de juízo para a raça humana. E por isso é que saem trovões e relâmpagos e vozes do trono de Deus no céu. Em Apocalipse, vamos ver onde encontramos isto. Em Apocalipse, capítulo 11, disse, o versículo 19, vamos ver desde o versículo 15 para que tenham a passagem completa, disse capítulo 11, versículo 15 ao 19, disse em Apocalipse. E tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir,
que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, de julgar os mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar-lhes o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande saraiva. Aí podemos ver como o trono de Deus no céu, onde Cristo está como sumo sacerdote, fazendo intercessão por seus escolhidos de era em era, com seu sangue precioso ali, no lugar de intercessão, até que entre até o último dos escolhidos de Deus. E depois que entrar o último, Cristo já sai do trono de intercessão no céu, e esse trono de intercessão, porquanto já não estará o sangue ali, se converterá em um trono de juízo para a raça humana. E assim, como durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia e este tempo final em que vivemos, desde o trono de Deus no céu, onde Cristo está como intercessor, vem a mensagem do trono de Deus do céu, uma mensagem de misericórdia para todos nós, neste tempo, como também para os que viveram nas eras passadas. E por meio do mensageiro de cada era vem essa mensagem de misericórdia, que é uma mensagem direta de Cristo. Cristo em Espírito Santo, por meio do mensageiro de cada era, nos traz essa mensagem de misericórdia, nos mostrando sua misericórdia e nos mostrando a porta de entrada à sua casa, à sua igreja, que é Cristo, para que assim obtenhamos a misericórdia de Deus, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Assim foi de era em era, e assim é em nossa era, mas é em nossa era, a era da pedra angular, em que Cristo mudará de Cordeiro de Deus a leão da tribo de Judá e de sumo sacerdote a juiz de toda a terra. E essa mudança que ele estará fazendo tem a ver com o seu trabalho lá no céu, no trono de Deus. Quando ele sair do trono de Deus, se converterá no juiz de toda a terra e julgará este planeta Terra com todos os seus habitantes. Agora, desde o trono do céu, vejam vocês, saem trovões, relâmpagos e vozes, e tudo isto que estará saindo do trono de Deus estará sendo dado a conhecer no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E desde aí é que virá para os seres humanos a revelação de todas as coisas que Cristo estará fazendo no meio da raça humana. Assim como a revelação de Cristo pelo que esteve fazendo no céu, no trono de intercessão, como sumo sacerdote, intercedendo por todos os seus filhos que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, tudo isso estará sendo dado a conhecer na igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio da manifestação de Jesus Cristo em cada anjo mensageiro. E a cada anjo mensageiro se uniram milhares de pessoas e ministros que levaram em frente esta mensagem para dar a conhecer às pessoas a misericórdia de Deus, desde o céu para os seres humanos aqui na terra, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Mas, de um momento ao outro, disse o nosso irmão Branham, que Cristo deixará o trono de intercessão no céu e não haverá sangue ali. Enquanto há sangue no trono de Deus no céu, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, Deus não pode destruir esse planeta Terra. Não importa os problemas que surgirem nesse planeta Terra e as guerras, o planeta Terra não pode ser destruído.
Mas quando Jesus Cristo sair do trono da intercessão lá no céu, e o sacrifício for tirado do trono de intercessão no céu, converte-se em um trono de juízo, e então do trono de Deus já não sai misericórdia para a raça humana, mas o juízo divino. E então o juízo divino é falado no trono de Deus no céu e é comunicado à sua igreja aqui na terra, na era da pedra angular, a era do trono do Senhor Jesus Cristo para o último dia em seu corpo místico de crentes. E esta era é a que estará representada aqui na terra, o trono de Deus que está no céu. Ou seja, o lugar santíssimo do templo de Deus no céu é representado no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. E aí estará o ministério de Cristo, com seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias manifestados, dando a conhecer as coisas que estarão sendo faladas por Deus desde seu trono lá no céu. Por isso é que nos disse a Escritura que o dia ou a hora do seu juízo chegou. Disse que chegou a hora do seu juízo, e por isso é que acontecerão estas coisas aqui no planeta Terra. Vejam vocês, em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante, nos mostra um quadro claro do que estará acontecendo quando Cristo sair do trono de intercessão. Vimos que haverá um terremoto, porque disse que saem do trono que está no céu, disse, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande saraiva. E agora vejamos aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17, como estarão as coisas aqui na terra para este tempo, disse. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto. Aqui temos novamente o terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, esconde-nos, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O grande dia de sua ira, disse, chegou, e quem poderá se sustentar em pé? Quando começar a grande tribulação, recordem, isto estará se cumprindo, e já não haverá forma de escapar, porque a porta já estará fechada. Vejam vocês, também o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse, na página 369 do livro Os Selos em Espanhol. Agora nos fixemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6. Ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão toda classe de milagres, escurecerão o sol
e todas estas coisas através desse templo. Em seguida, aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra, da qual antes zombaram, porque agora podiam ver o que vinha. Diziam: nos escondam da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Vê? Zombaram das duas oliveiras. Zombarão destes ministérios que estarão manifestados nesse tempo final. Mas depois disto, vejam vocês, vem o juízo divino. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam, já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que eles esperavam. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e tinham escutado todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Porque a misericórdia de Deus estará pela última vez manifestada neste tempo final, na era da pedra angular. E é aí, sob o ministério dos anjos, as duas oliveiras, que são Moisés e Elias, e a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo. Estes três ministérios manifestados no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, estarão dando a conhecer todos esses juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana, mas algumas pessoas pensarão que isso não será desta forma. Mas conforme a Escritura, virá o juízo divino da grande tribulação. E quando as pessoas se encontrarem na grande tribulação, verão que era certo o que tinha sido predito, profetizado pelos ministérios de Moisés e Elias. E agora, vejam vocês como a misericórdia estará manifestada pela última vez sob o ministério de Moisés e Elias. Por isso é que a porta ainda está aberta, mas de um momento a outro vai ser fechada. E quando for fechada, quem tiver sujo, se suja ainda mais, ou ainda se sujará mais, porque não haverá sangue para lavar seus pecados, porque já não estará o sangue de Cristo lá, no lugar de intercessão, no céu. Portanto, Cristo já não estará fazendo intercessão, porque já terá feito intercessão por todos os seus escolhidos, e já estará completo o número dos seus escolhidos, e estarão selados, e estarão transformados, e irão à ceia das bodas do Cordeiro. Agora teremos esses 30, 40 dias, quando já estivermos transformados, onde haverá uma manifestação grande do poder divino, e onde aí escutarão a nível mundial todas estas coisas que estarão acontecendo. E já para esse tempo não haverá oportunidade para nenhuma pessoa. Agora, podemos ver onde nos encontramos neste último dia. Podemos ver que estamos vivendo muito perto dessa etapa, onde já não haverá oportunidade para nenhuma pessoa. Disse, página 39, desta mensagem, Almas Encarceradas, pregada pelo reverendo William Branham, disse, e notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes,
A segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do que tinham feito. O que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. Estavam lá onde também estavam, aquelas com todos os olhos pintados. Pregou às almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia. Mas, o melhor, estavam eternamente separadas da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer o que Ele era, porque Deus o fez o que era. Ou seja, quando Cristo foi ao inferno, que é a quinta dimensão, pregou às almas encarceradas que ali se encontravam. Encontramos que nosso irmão Branham, quando criança, visitou a quinta dimensão, o inferno, pois pelo acidente que teve, onde seu amiguinho, um amiguinho seu disparou sua escopeta e o feriu nas pernas. E estava sangrando, o levaram ao hospital, o anestesiaram com a anestesia que se usava usualmente nesse tempo, que era éter. E quando foi anestesiado, ele saiu do corpo. Como quando qualquer pessoa que sai do corpo morre. E foi ao inferno. E ali viu as mulheres com seus rostos pintados, seus olhos pintados e assim por diante, porque esta é a moda de lá, da quinta dimensão do inferno. Vejam vocês como ele as viu lá no inferno. E aí no inferno ele clamou a Deus, disse que ali não se sentia a presença de Deus. Era um lugar ali onde não se encontrava Deus por nenhum lugar, mas havia pessoas ali. Pessoas, pois, em seus corpos, seus espíritos, ou seja, corpos de outra dimensão que é o espírito do ser humano. Uns têm um corpo de outra dimensão, ou seja, uns têm corpo da quinta dimensão e outros têm corpo da sexta dimensão. Agora podemos ver. Se recebe o corpo da sexta dimensão quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito de Cristo. E assim obtemos o corpo da sexta dimensão, para que ao morrer uma pessoa que creu em Cristo vá ao paraíso, à sexta dimensão, e não tenha que ir ao inferno. Porque sem este corpo da sexta dimensão, não tem com que ir ou que ir à sexta dimensão. Agora vejam vocês como é necessário que nós sejamos cuidadosos, porque depois que terminarmos nossa vida aqui na Terra, vem a parte que é eterna, onde a pessoa já nada pode fazer. Tudo o que a pessoa pode fazer, tem que fazê-lo aqui na Terra, estando aqui na Terra em seu corpo terrenal. Agora vejam como nosso irmão Branham, sendo um jovenzinho, estando lá no inferno, na quinta dimensão, viu todas essas pessoas lá. Porque a quinta dimensão é o lugar onde vão os perdidos, os que não receberam Cristo como seu Salvador e não lavaram seus pecados no sangue de Cristo e não receberam o Espírito de Cristo. Portanto, não podem ir à sexta dimensão e, consequentemente, têm que ir a esta quinta dimensão. Agora, vejam vocês, ele clamou a Deus lá, Deus o tirou dessa quinta dimensão que é o inferno e despertou, foi despertando
quando os médicos pensavam que já estava morto, pois tinha saído do corpo, como saem todas as pessoas quando morrem, mas regressou porque Deus o ressuscitou, o trouxe de regresso à vida. E vejam vocês, se tornou um ministro do Senhor Jesus Cristo. E em seguida, quando já sendo ministro do Senhor Jesus Cristo, foi transportado à sexta dimensão, ao céu. Viu lá os crentes em Cristo que tinham partido desta vida terrena. Os viu lá no céu, no seu corpo, em seus corpos teofânicos, com túnicas brancas e com seus cabelos compridos, as mulheres e jovenzinhas, representando de 18 a 21 anos de idade, e viu também os homens lá no paraíso. Ou seja, que viu os santos da igreja do Senhor Jesus Cristo, que já partiram, os viu lá no paraíso. Vejam vocês a forma das pessoas de lá do paraíso. As mulheres com seus cabelos compridos e não estavam pintadas, nem nada disso. Porque essa moda nem chegou, nem chegará ao paraíso. Essa moda é da quinta dimensão. Algumas vezes nos grudam coisas da quinta dimensão. Por isso é que há pessoas que vêm inspiradas desde a quinta dimensão para produzir um montão de coisas que são da quinta dimensão e que sejam materializadas nesta dimensão terrena. Mas também os mensageiros de Deus, que são enviados da sexta dimensão, vêm com a palavra de Deus para que se materializem nesta terra, em seres humanos, as coisas da sexta dimensão, as coisas do céu, as coisas do paraíso. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado em nossa vida terrena de não estar com as coisas que são da quinta dimensão, que estiveram sendo trazidas por pessoas inspiradas da quinta dimensão. Mas, tendo as coisas que são do céu, que vêm de Deus, que vêm da sexta dimensão, do paraíso, por meio da palavra de Deus, para que se materializem em cada um de nós, antes que a porta seja fechada, para que assim nos encontremos dentro da casa de Deus, vivendo conforme a vontade de Deus e preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, já não haverá oportunidade para entrar dentro do corpo místico de Cristo, nenhuma pessoa mais, porque já terá se completado o número do corpo místico de Cristo, o número dos escolhidos de Deus. Cristo é o pai de família manifestado de era em era em cada anjo mensageiro. E ele é quem diz que tem as chaves de Davi. E disse que tem as chaves também. Disse que tem as chaves de Davi, também tem o quê? Tem as chaves do inferno e da morte. Por isso pôde sair do inferno quando morreu e pregou no inferno as pessoas que estavam ali. E em seguida pôde ressuscitar, pôde sair do túmulo, pôde sair da morte, porque tinha as chaves do inferno e da morte, que ele tirou do diabo lá no inferno. Cristo tinha dito, tenho poder para pôr minha vida, ou seja, para pôr como sacrifício morrendo, e tenho poder para tornar a tomá-la, ou seja, para ressuscitar novamente. Agora podemos ver como Cristo, o qual disse que é quem fecha e ninguém abre, e quem abre e ninguém fecha. Cristo, nas eras passadas, encontramos que não fechou por meio de nenhum dos mensageiros a porta
da graça. Não fechou a porta de entrada ao corpo místico de Cristo, mas para o último dia, Cristo mesmo disse que o pai de família, quando se levantar e fechar a porta, os que ficarão fora estarão batendo na porta, querendo entrar, mas já não poderão entrar. O mesmo que disse na parábola das 10 virgens, quando chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. E se fechou a porta. E depois vieram as virgens fátuas batendo a porta, mas a porta já estava fechada. Ele lhes disse: não sei de onde vós sois. Disse Cristo: ali será o choro e o ranger de dentes. Ele disse: velai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus Cristo é o Filho do Homem. É quem fechará a porta no último dia, em sua manifestação final, em sua manifestação em seu anjo mensageiro. Para a etapa em que Cristo sair do trono de intercessão no céu, para esse tempo, a manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro se tornará como juiz de toda a terra, ou seja, que Cristo já não estará como sumo sacerdote, mas como juiz de toda a terra. E, consequentemente, a porta já estará fechada. E os que ficaram dentro terão a bênção do corpo eterno, que Ele prometeu para todos nós. E os que ficaram fora terão a situação terrível da grande tribulação que virá sobre a raça humana. Mas poderão ser fiéis a Cristo durante o tempo da grande tribulação. E porquanto vão ser perseguidos, morrer, e assim não perderem suas almas, mas ressuscitarem depois do reino milenial para entrar à vida eterna. Agora, vejam vocês que somente do cristianismo serão ressuscitados em corpos eternos os que foram assinalados como os escolhidos de cada uma das eras da igreja gentia. Eles virão com seus anjos mensageiros de regresso à terra nesse tempo final. Quando Cristo deixar o trono de intercessão no céu, e nós, os que vivemos, seremos transformados conforme a promessa de Deus. E já quando estivermos transformados, estaremos restaurados à vida eterna com todo o poder divino que perdeu Adão e Eva na queda. Ou seja, que todos seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo e com o mesmo poder. E se com um só aqui na terra, 2000 anos atrás, aconteceram todas aquelas grandes maravilhas e sinais, como será para o tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, estivermos transformados e sejamos todos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Todos estaremos sob a direção de Cristo, o qual estará manifestado nesse tempo final, na era da pedra angular, como juiz de toda a terra. E com ele estarão seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, com o grupo de cada uma destas eras, os quais foram o grupo de cada um desses mensageiros das eras passadas. Ou seja que cada anjo mensageiro regressará com seu grupo em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados como o mensageiro da era da pedra angular. E assim todos estaremos, cada um, no grupo que nos corresponde. E todos os das eras passadas, com seus 7 anjos mensageiros,
estarão aqui na terra, em nossa era, porque é nossa era. E sendo que estarão em nossa era, vejam vocês, o que estará acontecendo. Se a ressurreição tivesse sido na terceira era, os santos da primeira e segunda era teriam ressuscitado e estariam sob a direção de Jesus Cristo através do terceiro anjo mensageiro e o grupo desse terceiro anjo mensageiro. Mas porquanto eles vão ressuscitar nesse tempo final, vamos a outro exemplo. Se tivessem ressuscitados no tempo do ministério de Jesus Cristo através do nosso irmão Branham, o mensageiro da sétima era da igreja gentia, todos os das eras anteriores estariam sob a direção de Jesus Cristo através do sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia e do grupo desta sétima era. Mas não foi realizada a ressurreição dos mortos em Cristo na sétima era da igreja gentia, na era de Laodiceia. E encontramos que até o mensageiro da sétima era teve que partir, porque para esse tempo não era a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estavam vivos. E teve que partir, mas ele disse que na manhã em que a trombeta final, a trombeta de Deus estivesse soando, ele se levantaria, ressuscitaria, e com ele vão ressuscitar os mortos em Cristo da sua era, como também os mensageiros de cada era com o grupo ao qual Deus o enviou e ao qual ministrou na era que Deus os enviou. E agora vejam vocês como transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia e não ocorreu a ressurreição dos mortos em Cristo nessas 7 eras, nem a transformação dos vivos, porque é para a era da pedra angular. É para o grupo da era da pedra angular a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Os estamos esperando, os receberemos com nossos braços abertos e nossos corações abertos. Eles disseram que estarão conosco, eles disseram que quando ressuscitarem, eles comerão. Assim como quando Cristo ressuscitou, comeu com seus discípulos. Agora vejam com quem Cristo comeu, com o grupo que estava vivendo nesse tempo, com os crentes da mensagem de Cristo nesse tempo, desse tempo. E agora vejam vocês, eles estarão conosco e também comerão conosco. E quando nós os virmos, nós seremos transformados. E então teremos o corpo eterno, nós também. Agora vejam como esta promessa tão grande era para nós na era da pedra angular. É para os que estarão vivendo neste último dia e que estarão vendo a Jesus Cristo em Espírito Santo vindo à sua igreja na era da pedra angular manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Para os que virem sua vinda, a vinda de Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro será esta promessa. E em seguida encontraremos Cristo manifestado em toda a sua plenitude em seu anjo mensageiro, já não como sacerdote, mas como juiz de toda a terra. E estará realizando a parte que corresponde a esta terceira etapa, com as grandes maravilhas e milagres que estão prometidos para este tempo final. Agora vimos o mistério do pai da família, o porteiro fechando a porta. Cristo, em sua manifestação final, será quem fechará a porta. Assim como em Apocalipse capítulo 10 disse, que levantou sua destra ao céu e jurou pelo que vive para sempre que o tempo não será mais. E assim é como Cristo fechará a porta da graça, fechará a porta
da primeira vinda de Cristo, para que assim as pessoas que estarão dentro já tenham a bênção do corpo novo e possam ir à ceia das bodas do Cordeiro. O pai de família, o porteiro, vejam vocês, é quem fecha a porta. E esse é Jesus Cristo no último dia, em sua manifestação final da era da pedra angular e dispensação do reino. O pai de família, o porteiro. Agora vimos quem é o porteiro. Nesta parábola de Cristo de São Lucas, no capítulo 13 de São Lucas, onde Cristo nos disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Essa é a porta que será fechada, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando a porta for fechada, muitos tentarão de entrar, mas já não poderão. Depois, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Pois não são dos escolhidos de nenhuma das 7 eras, nem da era da pedra angular, portanto, terão que passar pela grande tribulação. E ali será o choro e o ranger de dentes. Mas quando isso ocorrer, onde você te encontrará neste momento? Dentro da casa de Deus, comendo o alimento espiritual que o pai de família, o servo fiel e prudente, estará nos dando neste tempo final, através do qual estará Jesus Cristo, o Pai de todos os escolhidos, estará manifestado neste último dia no servo fiel e prudente, nos dando o alimento espiritual e nos preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final, na era da pedra angular. E em seguida, fechará a porta e já não entrará nenhum mais. Quando será fechada a porta? Quando tiver entrado o último dos escolhidos. E Cristo tiver deixado o trono de intercessão no céu. Assim que continuaremos levando a mensagem por todos os lugares, enquanto a porta da misericórdia, que é Cristo, está aberta para os seres humanos. Enquanto Cristo está no trono do Pai no céu, estaremos levando a mensagem do Evangelho do Reino por todos os lugares e estaremos também dando a conhecer como entrar à casa de Deus, ao corpo místico de Cristo, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Jesus Cristo. E assim, nascendo na casa de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, e sendo preparados para serem transformados e raptados nesse último dia, e ir assim à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando o testemunho do pai de família, o porteiro, que fechará a porta. O pai de família. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo na casa de Deus. E mesmo que você sair deste lugar,
permanecerá na casa de Deus, porque a casa de Deus é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E continuará com a bênção de Deus a seu lar e onde quer que você for, e continuará com a palavra, comendo esta palavra em seu lar. E onde quer que você estiver, comendo esta palavra lá em sua alma, para ser preparado, para ser transformado e raptados neste último dia. Tenhamos nossas vidas arrumadas com Deus, nossos pecados confessados a Cristo e lançados no sangue de Cristo, lavado nossos pecados no sangue de Cristo e orando sempre a Deus e recebendo sua palavra e alimentando assim nossa alma com sua palavra e trabalhando em sua obra. E tirando também toda coisa que descobramos que vem da quinta dimensão, para que assim todos estejamos preparados. Há muitas coisas que vêm da quinta dimensão. Portanto, tudo o que você souber que vem da quinta dimensão, vá lançando de lado, porque não o vai ajudar em nada. E mantenha-se recebendo a palavra de Deus que vem da sexta dimensão. A palavra de Deus que vem por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Assim como foi em cada era da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, que Deus nos ajude a todos, assim como vocês necessitam tirar muitas coisas que sabem que não são de Deus, também eu, ou seja, que todos temos que nos examinar e todos necessitamos a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo e a fortaleza de seu Espírito, para assim vencer neste tempo final e estar prontos para a nossa transformação, a qual está muito perto. Recordem que está muito perto essa nossa transformação, a qual Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Onde estão os que serão transformados neste último dia? Aqui estamos. Não estamos em uma era passada, mas que estamos na era do presente, a era da pedra angular. Aí estamos sendo preparados para serem transformados neste último dia. Estarei vendo novamente durante a semana. Ainda não é a viagem. Temos uma viagem por aí, perto, mas ainda não é a viagem missionária que teremos, portanto, estarei lhes vendo durante a semana. Na quarta-feira tem atividade, na quarta, pois terão o vídeo, que sempre costumam de alguma atividade que foi realizada em algum país, ou aqui mesmo em Porto Rico, e em seguida, na sexta-feira e no domingo, estarei com vocês, trazendo-lhes o que Deus me dê para cada um de vocês, que é o mesmo que Deus dá para mim. O que Ele dá para mim, eu trago para vocês e compartilho assim com vocês nas atividades. Algumas vezes, para eu dar em uma sexta ou uma sexta e um domingo na manhã e na tarde, para eu dar-lhes esta palavra, algumas vezes me tomam uns quantos dias para recebê-las, mas depois as posso dar para vocês, nas sextas e no domingo na manhã e no domingo à tarde. E quando estamos viajando, quando estou viajando, já isso é todos os dias.
E à medida que Deus me dá a cada dia a palavra, a mensagem, o prego e fica gravada para todos vocês, os que estão aqui presentes, e para todos os que estão nas diferentes nações, para que assim sejamos alimentados e preparados para sermos transformados e raptados neste último dia. Orem muito por mim, porque assim como vocês necessitam a oração para vocês, também eu a necessito para mim, por mim. Eu sempre estarei orando por vocês. E quem os que estarão orando por mim? Vocês. E eu também estarei orando por mim e estarei orando por vocês também. Assim que vocês orem por vocês e orem por mim também. E eu orarei por mim e orarei por vocês também. E no amor divino, continuaremos caminhando juntos até ser transformados. E depois que formos transformados, continuaremos caminhando juntos por toda a eternidade. Não vamos nos separar um do outro. E não vamos nos apartar um do outro, nem nesse tempo, nem quando formos transformados, nem durante o reino milenial tampouco. Todos estaremos unidos no lugar onde estaremos todos juntos, lá em Jerusalém, na parte que corresponde à era da pedra angular. E quais serão os que estarão mais perto do trono do Senhor Jesus Cristo? Onde estão essas pessoas? Pois aqui estamos. E aí vamos deixar quietinho, porque isso já é para um tema assim como a chave de Davi, ou o filho do homem e filho de Davi. Assim que vamos deixar isto aí quietinho, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem passando um dia e uma tarde e uma noite, e todos os dias da vossa vida continuem passando os cheios das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Conosco novamente, Félix Caro, para continuar e finalizar e ter assim os cânticos finais, dando graças assim a Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e guarde a todos.